Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Eu estou aqui para falar do seguinte: foi aprovado na Câmara dos Deputados agora a reforma tributária e o pacote de ajuste fiscal do governo federal. O que isso significa? Vamos lá, são vários itens. O pessoal está falando de algumas coisas aí, omitindo outros, falando da parte boa, mas não estava falando da parte ruim, outros falando da parte ruim, não falando da parte boa. Então vou pegar um apanhado geral aqui do que foi de fato aprovado, os pontos principais. Vamos lá. Primeira coisa é a reforma tributária naquele item de unificação dos impostos, né? Então você não vai ter mais esse monte de imposto que tem por aí, IPTU, ICMS, imposto disso, imposto daquilo. Você vai ter o IVA, né? Que vai ser dividido em uma parte federal, uma parte municipal e estadual. Isso é muito positivo, essa unificação dos impostos, porque ela simplifica o sistema, ela barateia para as empresas pagar impostos, barateia para o governo receber imposto e facilita para você combater a sonegação, né? E você acaba, de certo modo, também reduzindo um pouco a carga tributária, porque antes você cobrava em cascata, você cobrava em várias etapas da produção, agora você vai cobrar só na parte onde ela é produzida. Então isso vai simplificar a cobrança dos impostos para todo mundo, para a empresa, para o governo, e você vai também combater a sonegação de impostos, que a gente sabe que é gigantesca, né? Outro item também bastante importante, considero também bastante positivo, que é o imposto seletivo. Então, produtos que façam mal à saúde, álcool, cigarro, produtos açucarados, produtos com muita gordura. Você vê que agora você compra na embalagem dos produtos, né, o que é muito bom, facilitou muito isso. Você compra um biscoito, por exemplo, aí está lá escrito alto em açúcar, alto em gordura, né? Então, esses produtos vão ter um imposto maior, o que é muito bom. Coisa que faz mal para a saúde tem que estar mais imposto mesmo, para evitar, desestimular que a população consuma esse tipo de coisa. E produtos que façam bem, que se entende faz bem para as pessoas, para a sociedade, vão ter menos imposto. Então, produtos relacionados à educação, produtos e serviços, né, relacionados à educação, à saúde, medicamentos, tal, vão ter imposto menor. Então, esse imposto seletivo também é outra parte muito importante, né, desses impostos aí. Outra coisa bastante importante, né, você vai ter uma isenção de impostos, né, em todo o produto da cesta básica. Isso é muito positivo para todo mundo está ganhando com isso, mas os pobres ganham muito mais, porque são os pobres que gastam uma boa parte, uma parte significativa do seu orçamento com comida, com itens básicos, arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, enfim, os itens mais básicos, né? E esses itens não vão pagar mais imposto, vão ser isentos de impostos. O que significa que, muito em breve, né, porque isso também é gradativo, tem que ver quando vai começar a vigorar isso aí, você já vai ter comida mais barata, né? Então é algo muito positivo a aprovação dessa isenção da cesta básica. E foi aprovado também a questão do cashback, né? Os mais pobres, que não é para todo mundo, naturalmente, os mais pobres vão ter um cashback, você vai pagar ali uma compra num valor, e não está regulamentado isso, tá, gente? Então não vou falar detalhes porque eu não sei, não está regulamentado. Você vai pagar ali R$300 numa compra no mercado e vai voltar uma parte do que você pagou ali, daqueles produtos do imposto que você pagou, vai voltar para você. Então na prática isso vai fazer com que os mais pobres também paguem menos imposto, o que é algo também extremamente positivo. Olha que interessante, olha quem votou contra essa medida, né? Passou bem essa aprovação, mas o PL inteiro votou contra, praticamente todo, né? Um ou outro deputado do PL votou a favor. Mas o PL praticamente todo votou contra, o Partido Novo votou totalmente contra, o Partido Novo são só meia dúzia de deputados, mas enfim, votou contra. Votou contra por quê? O que eles discordam desse ponto? Eles discordam de qualquer medida que seja favorável aos mais pobres. A verdade é essa. Eles vão dizer, você vai aumentar imposto, vai criar, não sei o que. Mentira! É porque, eles querem atrapalhar o governo, então qualquer coisa que o governo propõe, eles vão votar contra para atrapalhar. É para dificultar mesmo, para atrapalhar. Se vier uma medida que eles concordem, igual o Arthur Lira e os seus deputados do Centrão, que ficam cobrando, né, propina, que na verdade essas emendas parlamentares aí são propina disfarçada, emendas PIX escondidas, para poder aprovar medidas que eles são favoráveis, medidas de direita, inclusive, que o governo manda para eles, né? Então o PL votou contra de sacanagem, para prejudicar o governo. Porque eles são de direita, né? Porque eles são contra qualquer medida a favor dos mais pobres, e porque eles querem prejudicar o governo o quanto podem, né? Então votaram contra. Agora, vem a parte ruim dessa reforma tributária, que sim, tem reforma ruim, e muito blogueiro de esquerda está omitindo isso aí, essa informação negativa. Que foi aprovado também a redução da correção do salário mínimo e a redução dos benefícios do BPC, né? A dificultar o acesso daqueles que têm direito ao BPC. Antes, a política de valorização do salário mínimo era o seguinte: o salário mínimo crescia a inflação do ano,
mais o crescimento do PIB do ano anterior. Então, se o PIB foi 5%, se o PIB cresceu 3% e a inflação do período é 5%, 5 mais 3, 8. O salário mínimo vai crescer 8%. Essa era a fórmula. Essa fórmula fazia com que todo ano o salário mínimo aumentasse seu valor real. Porque se ele aumentar apenas o valor da inflação, não adianta nada. Ele cresce só o quanto que aumentou o preço das coisas. Então ele aumentava o quanto aumentou a inflação, mais o crescimento do PIB. Então o salário mínimo sempre crescia de acordo com o PIB. Né? Então, esse ano, por exemplo, o PIB vai crescer 3,5%. Olha que o mercado previu 1,1%. Né? É engraçado que o mercado sempre erra. Né? Não é engraçado, é um golpe do mercado, esse erro. Não é erro, isso é de propósito. Né? Vai crescer 3,5%. Então, o ganho real do salário mínimo para ano que vem deve ser 3,5% a mais de valor real. Agora, foi aprovada uma medida que limita em, no máximo, 2,5%. Mesmo que o PIB cresça 3,5%, como vai crescer esse ano, o salário mínimo só pode crescer, valor real, 2,5%. No outro ano, se o PIB crescer 4%, porque a economia está crescendo cada vez mais, o salário mínimo só vai aumentar 2,5%. Isso é muito ruim. Isso é um golpe gravíssimo que o governo Lula cometeu contra os trabalhadores, contra a sua base social, contra o seu discurso, fazendo um estelionato eleitoral, porque isso não foi falado na campanha eleitoral, foi falado em política de valorização do salário mínimo, e aí vem o governo e cria uma política para poder fazer crescer menos o salário mínimo. Isso é fato, leiam que vocês vão ver que isso é verdade. E eu não vou aqui passar pano para coisa errada, absurda que o governo faz como isso não. Isso foi um erro, isso foi algo contra os mais pobres desse país. Outro erro gravíssimo na aprovação disso é a limitação dos benefícios do BPC. Então, o governo vai considerar, vai reduzir, né, a quantidade de pessoas que têm direito a isso. Então, se eu sou pobre e moro aqui nessa família, vai considerar que eu tenho um primo não sei onde, mas o irmão não sei onde, vai somar renda de pessoas que nem moram na mesma casa para compor a renda familiar, para dizer, não, você não pode, ou você não tem direito ao BPC. Muita gente da sua família que recebe BPC vai deixar de receber o BPC depois disso. Então foi algo gravíssimo. O BPC é o benefício de prestação continuada. É uma espécie de aposentadoria, de benefício previdenciário que se paga às pessoas mais pobres, a idosos que não trabalharam fora, não tiveram como contribuir, a quem tem um problema físico, quem tem um problema mental e não pode trabalhar, recebe esse benefício, que é uma das principais políticas no Brasil, até porque os pobres não vão mais se aposentar. Uma boa parte da população pobre não vai se aposentar porque as pessoas não têm mais emprego formal, né? Então o BPC é como se fosse a grande proteção social de agora e para o futuro que vai vir, onde as pessoas não vão mais conseguir se aposentar, porque com essa reforma tributária absurda que a direita aprovou, né, a maioria da previdenciária, a população não vai mais conseguir se aposentar. Então, o próprio governo Lula propôs uma medida de direita, isso é uma medida de direita, de redução, de dificultar para a população ter acesso ao BPC. Fernando Henrique sempre fez isso, a gente sempre criticou. Bolsonaro fez isso, a gente criticou. Temer fez isso, a gente criticou. Agora o Lula faz, a gente finge que não está vendo. Não, eu vou criticar também. Está errado isso que o governo fez. E eu aqui, alguns outros blogueiros estão tendo a coragem de dizer para vocês o que tem de errado nessa reforma aqui. Então essa reforma tem alguns pontos positivos que eu falei aqui e devemos apoiar essas medidas positivas. E essa reforma tem coisas erradas. E a gente tem que denunciar essas coisas erradas para pressionar o governo para que não cometa outros erros como esse. Isso vai corroer a base social do governo. Os mais pobres que recebiam esse benefício aqui vão ficar putos com o governo com razão, e vão procurar talvez uma outra saída para 2026. E outra coisa, o pessoal está falando, a questão dos 5 mil reais, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda, e aí vai querer imposto sobre o super rico, isso vai ficar para depois, não foi aprovado agora nessa reforma. Então, tem muita gente anunciando aí algo que sequer foi aprovado, e esse ponto é muito positivo, mas isso não está na discussão agora. Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero ter esclarecido para vocês o que foi aprovado e o que não foi. Diz aí o que você gostou, eu sei que alguns sempre vai ter muita gente que diz, absurdo, tem gente que fala, então você está contra o governo, você, enfim, criticando, se você é tão sabichão, o que deveria ser feito, então você só critica o governo. Gente, eu estou aqui para fazer crítica, para fazer análise política, como eu sempre fiz, e vou continuar fazendo com a coragem que eu sempre tive. Eu sei que alguns não vão gostar, é normal, alguns seguidores vão embora, outros vêm, e é assim que funciona. E eu peço a você que gosta do meu trabalho, dos meus comentários, das minhas análises, tem um item Seja Membro aqui para você poder contribuir com o canal também, que a gente tem poucos membros contribuindo com o canal. Ok, pessoal? Um abraço, fico por aqui.